Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês tenham um bom sábado, um bom final de semana. Tem jogo do Flamengo esse final de semana. Nós vamos falar um pouquinho de notícias do Flamengo. Mas antes, deixe o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente aí. A gente vai dar as notícias do Mengão aqui, beleza? Vamos começar aqui então para tentar fazer um vídeo um pouco mais curto hoje. Eu sempre falo isso, mas nunca consigo. Mas vamos lá. O Flamengo lançou uma nota oficial ontem sobre o novo patrocinador Master. Beleza? Lá, o Clube de Regatas do Flamengo concluiu com sucesso o processo de escolha do seu novo parceiro Master. A disputa foi conduzida dentro de padrões de transparência. As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimento de marketing na Flamengo TV, assim como os compromissos de marca entre as partes. O formato da concorrência ocorreu por meio de proposta única, ou seja, não houve leilão nem segunda rodada com novos valores. Esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes. Agradecemos o interesse e a participação das empresas Esportes da Sorte, Sporting Bet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional. Informamos ainda que o novo parceiro master do grupo será divulgado na próxima segunda-feira, 18 de 8 de 2025. Esta é a nota oficial do Flamengo. Beleza? No site do Flamengo, a direção do Flamengo lançou essa nota oficial. Quem são os principais concorrentes aqui? Eu já tinha visto que a 7K Bet tinha saído fora e as empresas que estavam mais próximas seria a Superbet e a Betano. Tá todo mundo apostando na Superbet. Beleza? Vamos ver. Aí vamos lá. Flamengo encerra a disputa e define um novo patrocinador de 200 milhões. Esse aqui é um outro esquema. Vou fechar aqui, tá chegando um cliente aqui, beleza? Um momento só. Rapaziada, voltamos aí. Atender um cliente, ganhar a moeda, beleza? Mas não perder o raciocínio, nós estamos com a notícia aqui aberta. Então nós estamos falando sobre o novo patrocínio do Flamengo. Lá não falou, na nota do Flamengo oficial, não falou nada de valores. Mas alguns sites, todo mundo no YouTube, na internet, tudo estão falando em valores. Então vamos falar aqui de um site que está falando em valores. Flamengo encerra a disputa e define novo patrocinador de 200 milhões. Vamos lá o que está falando a notícia. O espaço mais valioso do futebol brasileiro tem um novo dono, o Flamengo. Conclui o processo de escolha de seu novo patrocinador. Já era o mais valioso, não tem um novo dono, já era. E em nota oficial, nesta sexta-feira, dia 15, anunciou que o nome da empresa vencedora será revelado ao público na próxima segunda-feira. Nós lemos, 18 de agosto. A expectativa é que o clube anuncie um acordo recorde, que pode chegar a 220 milhões por temporada. A disputa pelo manto sagrado foi acirrada e envolveu os gigantes do setor de apostas. O clube agradeceu a participação de Esportes da Sorte, Sporting Bet, 7K Bet, Bet Nacional e as duas grandes finalistas na bolsa de apostas da torcida. A torcida que tá querendo, entre aspas, o cara tá ironizando aqui. Superbet e Betano. Beleza? Aí lá, uma disputa transparente e sem leilão. Essa aqui é a carta do Flamengo. Rapaz, está tendo umas mosquitaiadas hoje, que a turma está cortando grama e tá vindo aqui. Pera aí, parou? Vamos de novo. Beleza? A Superbet, segundo rumores, teria largado na frente com uma oferta que pode superar os 200 milhões. Quer dizer, a Superbet. Beleza? Anuais, isso é anual, tá? Um salto financeiro histórico. A mudança de patrocinador representa um upgrade financeiro monumental para o Flamengo. O contrato anterior com a PixBet, rescindido amigavelmente no dia 13, garantia ao clube cerca de 125 milhões anuais. O novo acordo, portanto, pode representar um aumento de quase 80%. Beleza?
A força da marca Flamengo. Com a escolha prestes a ser anunciada, o Flamengo sinaliza ao mercado que continua a ser a maior potência de marketing do futebol nacional. A capacidade de atrair uma proposta que beira 200 milhões por temporada mostra a estratégia clara da diretoria: manter a camisa rubro-negra como a mais valiosa do país e garantir uma estabilidade financeira robusta para continuar investindo pesado no elenco e em infraestrutura como o tão sonhado estádio próprio. Beleza? Então é isso aí. A Superbet e Betano são as grandes favoritas também, que parece que mesmo lá nas cartinhas lá, já vazou que elas foram que ofereceram mais. Lá. E o Flamengo anuncia a renovação de Varela até o fim de 2027. Beleza? Aconteceu na sexta-feira, ontem, porque o Flamengo só estava esperando o empresário chegar no Rio lá para ele assinar. Estava tudo acertado. Eu fiz o vídeo ontem falando sobre isso. Lá, o Flamengo acertou a renovação de contrato. Varela, lateral direito, assinou um novo vínculo no início da tarde dessa sexta-feira. Como eu fiz o vídeo de manhã, ele não tinha assinado ainda. Beleza? Lá, ele está no clube desde 2022, vai assinar até agora 2027. Pô, vai completar 5 anos então com a camisa do Flamengo, hein? Então, olha lá, ele disputou 111 partidas e marcou 3 gols pelo rubro-negro. Lateral, não é dinheiro muito no ataque. A negociação começou ainda em março. Entre os assuntos debatidos tiveram um aumento salarial para o jogador e o tempo de contrato, além do valor das dúvidas a serem pagas para o novo vínculo. Que agora tem negócio de coisa, porque deixou vencer lá, chegar até 6 meses antes. Aí, filhão, ele podia assinar qualquer um. Então agora tem luvas. Olha lá, vamos ver o que ele fala. Muito feliz em permanecer aqui mais um tempo com essa camisa, com este clube. Foi uma negociação tranquila pelas duas partes. Eles tinham o desejo que eu ficasse e eu tinha o desejo de ficar. Então foi tudo feito com muita tranquilidade, disse Varela ao site oficial do clube. Lá, o clube aguardava apenas a chegada do empresário ao Rio de Janeiro, mas tudo já estava alinhado há algum tempo. Lá, com a chegada de Hermes Royal, haverá uma concorrência na lateral direita. Os dois possuem características complementares. Varela tem um perfil mais defensivo, enquanto Royal é visto como um jogador de potência física e velocidade, com boas valências no apoio ao ataque. Beleza, rapaziada? Então é isso. Varela agora finalmente assinou, pôs no papel, só estava esperando mesmo o empresário chegar, e é isso aí. Lá, Arrascaeta rebate futebol de internet, a crítica polêmica interna. Flamengo só perde para ele mesmo. Isso aqui foi a entrevista que ele deu ontem na Flamengo TV e repercutiu porque ele deu algumas declarações, beleza? E essas declarações, teve muita gente aí que não gostou muito. Alguns rivais até acharam soberbo. Beleza? Vamos lá. Ele deu ele falou sobre algumas coisas, umas polêmicas internas do grupo. Recentemente o elenco viveu duas. Primeiro, Pedro teve comportamento nos treinos criticado por Felipe Luiz, após um membro do departamento de futebol revelar a intenção de vendê-lo. Posteriormente, o então coordenador médico José Luiz Runco afirmou que De La Cruz tinha lesão crônica e irreparável. Aí ele falou sobre esse assunto. Costumo falar com os amigos que o Flamengo só perde para ele mesmo. É difícil falar as coisas que acontecem no clube, por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, que não estão acostumados a lidar com esse tipo de pressão. Quando você tem jogadores com muita experiência, respeitados, temos um grupo humano muito forte. O externo não vai abalar nosso time, nosso elenco. Estamos até a morte com nossos companheiros. Quando acontece alguma coisa com algum colega nosso, sempre vamos estar para ajudar ele, disse o Uruguai, que chegou a defender publicamente o seu compatriota De La Cruz na época do print vazado do médico. O que eu disse na época que muita gente não entendeu? Quando eu disse que o Felipe Luiz, ao chegar na coletiva de imprensa e regaçar o Pedro que arregaçou, ele tinha perdido o elenco. Ele ficou manchado com o elenco. E isso aí ficou bem claro quando o Pedro chamou os jogadores para uma reunião e o Felipe Luiz não participou. Se o Felipe Luiz tivesse ficado bem com o elenco iria exigir a participação do Felipe Luiz. E não exigiram. Veja uma coisa que é bem notória. Jogador de futebol defende jogador de futebol.
Entende uma coisa? Jogador de futebol, ele é fechado com o jogador de futebol. Ele não fecha totalmente com comissão técnica, com o diretor de futebol e com o presidente. Ele fecha com o jogador. É a primeira coisa que ele fecha. Se vocês começam a criticar, se os superiores começam a criticar os jogadores, eles se fecham entre eles, porque eles sabem que daqui a pouco pode ser ele. E muita gente não entendeu isso. O Felipe Luiz entendeu isso. Beleza? Tanto que depois, agora ele não faz mais crítica assim, dos outros, verbalmente, de velado. Assim, o negócio ele deixa meio no ar e tal. Ele não é mais direto. Ele entendeu isso. Que agora ele é técnico. Ele não é mais jogador. Ele se esqueceu naquela entrevista, aquela coletiva que ele falou do Pedro, ele se esqueceu que ele não era mais jogador. Ele se esqueceu disso. Ele não é mais jogador, ele é técnico. E agora ele está num lado e os caras estão ali. Os caras vão fechar entre eles. Beleza? E essa indiretinha do Arrascaeta não foi só por Runco, não. Ele também foi pro Felipe Luiz. Beleza? Sobre as críticas ultimamente ao time nas redes sociais, como por exemplo, após o apoio por 1-0 sobre o Inter na última quarta-feira, no Maracanã pela Libertadores, a Arrascaeta rebateu. O que eu posso falar é que o futebol da internet é diferente do que acontece em campo. A gente tem hora que sai do jogo ganhando e não satisfeito com o que apresenta. Na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo que treina transmite para dentro de campo. Temos um treinador muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para usar e fazer o melhor. As coisas às vezes dão certo, outras não acontecem. Faz parte do futebol. Do outro lado tem um rival que também joga. Quando é contra o Flamengo, todo mundo quer mostrar uma melhor versão. Tem que ser mais uma motivação para nos saber que o rival, quando chega, vai mostrar tudo. Isso aqui as torcidas rivais achou errado. Mas é verdade, quando eles jogam contra o Flamengo, como o Flamengo hoje tem mais dinheiro, tem o melhor elenco, tá ganhando, tá competindo, todo mundo quer mostrar serviço. É ali que os caras querem mostrar em serviço. Beleza? Isso se mostrou contra o Mirassol, Ceará, contra o Inter, contra todos os clubes. Lá, o meia tem vínculo até 2005, que chegou a abrir a negociação, renovar o meio de semestre, mas a diretoria congelou as conversas, o que incomodou o jogador e seu staff. Ele não quis comentar sobre isso. Ele falou sobre a temporada dele, de um posicionamento mais adiantado, dependendo do time na qual os adversários estão correndo. Falou sobre a concorrência de Carrascal, elogiou o jogador, falou que ele tem muita qualidade, só tem que entrar ainda no ritmo de jogo dos outros, entender o esquema tático, entendeu? Aí a evolução no Flamengo, desde quando ele chegou em 2019, ele foi falando algumas coisas. Falou da relação dele com o Felipe Luiz, que é muito boa, que ele fala com o Felipe Luiz todos os dias, conversa com o Felipe Luiz, beleza? E manter o nível de 2019, ele falou que é diferente, não tem comparação essas coisas. A divisão de braçadeira com o Bruno Henrique, ele falou que o Felipe Luiz chamou ele e chamou o Bruno Henrique. Ele preferiu dizer que o Bruno Henrique seria o primeiro e ele o segundo capitão. Isso mostrou, na verdade, a liderança dele. Quando ele abriu mão, falou, não, deixa o outro. Para não ter briga, discussão interna. Não, deixa o outro, não tem problema. Eu não preciso de braçadeira para mostrar a minha liderança. Entendeu? Bola parada, ele elogiou a bola parada. Então foi uma entrevista muito longa e boa. Entendeu? E tá tudo certo. Lá. Ex-Flamengo é sincero sobre o time de Felipe Luiz. Eu jogaria fácil. Quem é esse ex-Flamengo? Renato Abreu. E ele mentiu? Não. Ele falou certinho. Renato Abreu no time do Flamengo de hoje, rapaz, era ele mais 10. Não é nem a Arrascaeta mais 10, era ele mais 10. Porque eu pergunto, quem cobra falta no Flamengo? Não tem. Cobrar falta eles cobram, mas fazer gol, não faz. Renato Abreu no Flamengo hoje para fazer gol de falta, prende de longa distância ali. Olha, rapaz, ia ser a mão na roda. Chutes de fora da área, quando tá aquele negócio ali, retrancado, o time adversário trancado, o que tem que fazer? Chute de fora da área, quem é que chuta de fora da área? Às vezes quem acerta esse chute de fora da área é o Luiz Araújo e um pouquinho mais difícil, Bruno Henrique. Renato Abreu nesse time, que ele ia fazer de gol de fora da área, que o time fica retrancado, lá ia ser uma festa, pra começar. O cara é volante e é o terceiro maior artilheiro do Flamengo no século. O cara é volante. Jogar meio campo, a volante. Entendeu como é que é o potencial de um jogador que faz gol?
principalmente igual o Renato Abreu, que fazia vários e vários gols de fora da área, de longe, colocado, forte, bomba, aquelas bombas dele, chutes de fora da área. Você pega, quem não conhece Renato Abreu, ele jogou ali no começo da década de 10, 2005, ele chegou em Flamengo em 2005, depois voltou em 2011, 2012. Pega os melhores lances do Renato Abreu, você vai lembrar dele. Se você é moleque mais novo, você vai entender o que nós estamos falando. Ele jogaria fácil no Flamengo, fácil, beleza? Vamos lá, falei pra você que a gente tenta, ó, Internacional e Flamengo, onde assistir? Arbitragem e escalações, vamos lá? Ó, o Flamengo vai enfrentar neste domingo às 18 horas e 30 minutos no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão, o Internacional. Então você já sabe, se é domingo às 18h30, não vai passar na Globo. Onde é? Premier. Premier, eu já dei a dica. Como é que você assiste jogos da Premier se você não paga a Premier, não tem condições de pagar uma TV por assinatura? Eu já dei a dica, procura aí nas listas nossas, lá tem lá como assistir jogos do seu time sem pagar nada, na faixa. E dá para você assistir filme e série ainda depois, se seu time perder, para você acalmar os ânimos, beleza? Lá, Internacional e Flamengo fazem nesse domingo, dia 17, o segundo jogo de uma série de 3 confrontos entre os times. Dessa forma, a bola vai rolar às 18h30 no Beira-Rio, entendeu? Pelo Brasileirão. O Fla abre a final de semana na liderança do Brasileirão, com 40 pontos em 18 jogos. Já o Internacional encontra-se em 11º com 24 pontos. Beleza, rapaziada? Vamos ver a escalação aqui, então. Provável escalação. Vamos lá. Internacional, Rocher, Alain Benítez, Vitão, Cleiton Sampaio e Victor Gabriel. Richard, Bruno Henrique, Luiz Otávio, Alan Rodrigues, Romero, Gustavo Prado e Vitinho. Borré, Teco Roger Machado. O Inter vai entrar com o time praticamente todo reserva. Ele vai por um máximo. Por quê? Porque o Inter não briga pelo título brasileirão. Ele tem a chance de ganhar um título da Libertadores. Então ele está guardando tudo para a Libertadores na quarta-feira contra o Flamengo. Já o Flamengo, possibilidade de escalação: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, o Cleiton, Ayrton Lucas, o Alexandre, Jorginho, Alan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino, ou Cebolinha e Pedro. Beleza? O Flamengo é aquele negócio, quem é que vai ser titular? O Flamengo tem tanto cara bom que tanto faz. Beleza? Rapaziada, então deixe o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente aí. E é isso aí, as notícias de hoje, não tem muito o que falar, até que foi bastante, o vídeo ficou longo de novo, beleza? Então é isso aí, a gente encerra por aqui, até o próximo vídeo. Se tiver mais novidades do Flamengo, que sempre tem, a gente volta. Beleza, rapaziada? Um bom sábado pra vocês aí. Até mais.